Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, é sempre um prazer estar aqui para falar das maravilhas de Deus. Estou com a minha Bíblia aberta na primeira carta, na segunda carta, melhor dizendo, do nosso amado irmão João, a partir do versículo 1. Nós estamos estudando doutrinas de Deus. Estamos nas cartas agora universal. É interessante que essa carta aqui ela foi escrita no mesmo período da outra carta, da primeira carta, por volta do ano 90, da era cristã, depois de Cristo. É o nosso irmão João que escreve essa carta. E interessante que essa carta aqui, se nós analisarmos ela, é o menor livro da Bíblia. Se a gente olhar a carta de Filemon, a carta aqui de 2 João, 3 João e a carta de Judas, a gente nunca vai dizer capítulo, né? Porque só existe um. Então, como não tem capítulo 2, realmente seria assim. A segunda carta de João a partir do verso 1, né? Então diz aqui o primeiro versículo dessa carta. O versículo-chave dessa carta é o versículo 6. Nós vamos depois chegar nele. Mas eu quero começar por esse primeiro versículo que diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo, na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Se você, esta linguagem aqui é a minha linguagem corrigida, Almeida corrigida. Se você pegar a Almeida atualizada, no lugar da palavra ancião, vai estar a palavra presbítero. Porque esta palavra ancião, ela está indicando o autor da carta. Então, presbítero, né? Em seguida já vi um acraseado, em seguida aparece a senhora eleita. Esta palavra senhora eleita e seus filhos, existe duas linhas de pensamento dos teólogos. O primeiro pensam que esta mulher aqui, que aparece a senhora eleita, está falando de uma linguagem figurada. Seria, no caso, uma igreja, e os filhos seriam o que? Os membros dessa igreja. Isso aqui numa linguagem figurada, é a primeira linha de pensamento dos teólogos. A segunda linha de pensamento aqui se trata de uma mulher mesmo, a senhora eleita e seus filhos. Possivelmente, esta irmã era uma mulher viúva, né? E esta irmã tinha vários filhos, e os seus filhos eram fiéis a Deus. Como o nosso irmão João foi pastor da igreja de Éfeso, talvez esta igreja em que essa irmã congregava, ela fazia parte da supervisão desse trabalho do nosso irmão João. Então João aqui manda uma carta para essa irmã, né? Este é o segundo pensamento, que eu acredito que é o mais correto. Lá no versículo 10 nós vamos confirmar isso aqui. Então, no versículo de número 4, ele diz assim: muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. A verdade, né? Essa palavra a gente vê muito no Evangelho de Jesus Cristo, a expressão verdade. Então, vamos ver no decorrer desta mensagem a importância de falarmos a verdade. Nós, como pregador do Evangelho, nós temos esta missão de falar a verdade, somente a verdade. Jesus costumava dizer, em verdade eu vos digo. Quando não, ele dizia, na verdade eu vos digo. Sempre na verdade. Então aqui, esse é o versículo 4. O versículo de número 5 diz assim: agora, senhora, retornando novamente a nossa irmã. Agora, senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. Ele está aqui em primeiro lugar, ele tece um elogio a essa irmã, e depois ele orienta ela, você vai ver na sequência, para que ela tenha cuidado com os falsos mestres, os falsos ensinos. Nos dias de João, quando ele escreveu essas 3 cartas aqui, surgiu um movimento muito forte, chamado gnosticismo.
Então, o que o gnosticismo dizia? Eles diziam, nos ensinamentos deles, que Jesus Cristo, ele quando nasceu, ele nasceu homem e ficou homem até o batismo. Depois do batismo, antes da sua morte, ele era Cristo, o ungido de Deus. E da sua morte, quando ele morreu, morreu também como homem. Então, era um ensino herético, né? Esses ensinamentos aqui, eles andavam nas casas, querendo incutir na cabeça das pessoas esse tipo de ensinamento. Você observar que mais adiante, o nosso irmão João, ele aconselha esta senhora, esta irmã, para que não receba esses ensinadores na sua casa. Os gnosticismos, eles não aceitavam que Cristo havia nascido de mulher. O gnosticismo, por exemplo, eles diziam que o espírito e a alma era bom, porém o corpo para nada prestava. Então havia uma linha de raciocínio, de ensinamentos, falsos ensinos, e o nosso irmão João aqui, ele pega e começa a orientar a nossa irmã, esta serva de Deus, para que se mantivesse na verdade. E aqui ele fala algo muito importante, que eu vou repetir novamente esse versículo. O versículo de número 5, que diz assim: e agora, senhora, rogo-te quer dizer pedir com insistência, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. Dá um pontinho aqui, em seguida diz que nós amemos uns aos outros, tá? Vamos aqui para o Evangelho de João, no capítulo 13, 2 versículos que vai colaborar com este ensino aqui, com este mandamento. Isso aqui foi o próprio Senhor Jesus falando, no Evangelho de João, capítulo 13, o versículo de número 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos outros vos amei. Esse é um mandamento importante. Quando aquele doutor da lei chegou com Jesus e perguntou qual é o grande mandamento, e aí Jesus começa ali a conversar com ele e entra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, dos 613 mandamentos, se resume apenas em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, é o que João está dizendo para a nossa irmã, quando ele manda essa carta, a nossa irmã eleita. Aqui o versículo 35, para concluir este ensinamento que Cristo está dando, após lavar os pés dos discípulos, após Judas já ter saído fora, olha o que diz aqui no versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É muito importante o amor ao próximo. Nós vivemos num mundo em que é mais fácil as pessoas conseguirem odiar. É muito fácil na oração você orar por uma pessoa que te faz bem, mas quando alguém que te prejudica, que fala mal de você, que não vê qualidade boas em você, você às vezes começa a orar por uma pessoa e vai orando por outro, de repente vê o nome do irmão Miguel, por exemplo. Aí você está machucado comigo porque talvez eu ofendi você em alguma área da vida, talvez te decepcionei. Aí você diz, ó Senhor, faz com ele segundo a tua vontade. Porque falta amor no coração. Onde há amor, existe perdão. É muito importante. O amor, ele nos traz o quê? Nos faz liberar o perdão. Então, na sequência, nos diz assim o versículo 6, da segunda epístola de João agora. A caridade é esta. Este é o versículo-chave desta carta. Esta carta, ela tem apenas 13 versículos. E esse versículo 6 é o versículo-chave. Diz assim, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Este mandamento, qual seria? O amor ao próximo. Por isso que João é apresentado como o apóstolo do amor. Porque João, ele tinha este dom de amar as pessoas. Ele tinha facilidade de amar as pessoas. O versículo 7 diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador,
é o anticristo. Essas pessoas do gnosticismo estavam ensinando isso, que Jesus não havia vindo em carne, ou seja, não havia nascido de uma mulher. Então, o amado irmão João está dizendo que esses ensinadores aqui, esses falsos mestres, eles estavam contradizendo o ensino de Cristo, porque eles não acreditavam na deidade de Cristo. O próprio João, no capítulo 1, ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória ingênua do Pai, cheia de graça e verdade. Já no versículo 14 do capítulo 1. E o verbo se fez carne, ou seja, habitou entre nós. O João, ele tinha esta convicção, ele está falando aqui da deidade de Cristo, coisa que o gnosticismo não aceitava. Então, por isso que esse versículo de número 7 diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador, é o anticristo. Ele não aceita que Jesus veio em carne. O versículo número 8 diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Aqui o versículo de número 10, para encerrar este raciocínio aqui: e se alguém vier ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. O amado irmão João, ele era muito severo quando o assunto envolvia a igreja de Cristo, para que não viesse minar o povo de Deus com ensinos falsos, um evangelho totalmente distorcido. Muitas dessas pessoas, eles tinham se convertido ao evangelho, agora havia abandonado, haviam imigrado para este caminho do gnosticismo e agora andavam de casa em casa fazendo isso. E o nosso irmão João alerta a nossa irmã, a senhora eleita, para que não recebessem em suas casas essas pessoas e nem os saudasse. Ele era bem severo. Conta-se certa feita que um aluno chegou com o professor e disse: professor, qual é o preço da verdade? O professor abriu a sua mão, tirou o anel e deu para aquele menino. E disse: olha, aí em frente existe uma loja. Tu vai nesta loja lá e pergunta se ele pode dar uma moeda de prata por esse anel. Se eles der, você vende, senão você traz o anel. Aquele moço foi, aquele aluno. Quando ele chegou ali, ele perguntou quanto valia aquele anel. A pessoa pegou o anel, olhou e disse: olha, o que eu posso te dar é uma moeda de cobre. O menino então retornou, porque ele queria uma de prata. Mas ele veio meio frustrado, ele veio com o professor disse: agora tu vai, eu vou te dar um endereço, tu vai neste endereço aqui. Neste endereço existe uma joalheria, muito caro as coisas lá, mas tu vai lá. E também pergunta lá, tu só pergunta quanto vale este anel. E aquele aluno foi. Quando ele chegou lá, o dono daquela joalheria, que entendia bem de joia, olhou aquele anel, virou para um lado, virou para o outro, e disse: olha, esse anel aqui, ele vale 100 peças de ouro. O menino voltou dali frustrado, porque o primeiro queria dar apenas uma moeda de cobre. Agora o outro quer dar 100 moedas de ouro. E aí ele disse: professor, como é que você me explica isso? Ele disse: você não quer saber o preço da verdade? A verdade só tem valor para quem a conhece. Você conhece a verdade? Jesus é a verdade. Em São João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa irmã aqui, ela foi orientada pelo nosso irmão João para se manter nos mandamentos de Deus, reter a verdade na sua vida. Uma certa feita, Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? A verdade é Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a minha e a sua vida. Que Deus possa continuar fortalecendo a tua fé até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com esta pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.